Bom dia, seguidores de saúde. Aqui é a Luísa Costa, analista de marketing de saúde. Estamos ao vivo para mais uma de nossas conversas com os nossos parceiros especialistas na área da saúde, que vão falar sobre o contexto da pandemia, os cuidados com a saúde e outros assuntos. Hoje a gente vai receber o Dr. Rodrigo Palavro. Ele é cardiologista e médico da UTI do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, e a gente vai conversar mais sobre a saúde do coração, especialmente nesse momento, né? Vamos aguardar o Dr. Rodrigo entrar e a gente começa o nosso bate-papo. Bom dia, Bom dia, Dr. Rodrigo, tudo bem? tudo bem. E vocês? Tudo bem. Pessoal, a gente vai estar com o nosso bate-papo aberto. Vocês fiquem à vontade para mandarem perguntas. O Dr. Rodrigo vai responder, a gente vai buscar encaixar aí durante o nosso bate-papo. Então participem com a gente, tá bom? Hoje, então, como eu ia falando, conversamos com o Dr. Rodrigo Palavro, ele é cardiologista no Unicárdio e médico da UTI coronariana do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, certo, Dr. Rodrigo? Certo. Queria agradecer o convite, queria agradecer a participação de todos os seguidores aí do E-Saúde, aos nossos amigos da Unicard, nossos clientes, e vamos fazer um bate-papo legal aqui sobre o coronavírus e o coração, já que essa pandemia vem assustando muita gente e realmente a gente tem que se preocupar um pouco com isso. Certo. Pessoal, a conversa então vai ter aí uma cerca de meia hora. Como eu disse, participem conosco, enviem suas perguntas, que esse assunto realmente gera muitas dúvidas, gera muitos alertas. Então, o Dr. Rodrigo está aqui para a gente construir essa conversa juntos, né? Doutor Rodrigo, eu queria começar aí com dados de reportagens que têm evidenciado que houve um aumento muito grande um aumento de mortalidade por infarto, e especialmente lá em Nova York, né, que isso ficou mais evidenciado através das reportagens. Você consegue falar para a gente como é que a medicina explica esse aumento da mortalidade por infarto depois da pandemia do coronavírus? Bom, Luísa, o que se sabe até agora, né, a gente viu que o pessoal ficou um pouco com medo realmente da reação do coronavírus, né? Então, a gente sabe que os Estados Unidos eles têm um controle de dados muito bom e eles perceberam que os pacientes deixaram de procurar os serviços de emergência e acabaram ficando mais em casa, vamos dizer assim, do que o permitido, né? Eles constataram, né, essa publicação foi de um site de cardiologistas, e eles perceberam, em contato com alguns serviços de urgência do Corpo de Bombeiros, do 911 deles lá, que o número de chamadas por parada cardíaca, por infarto, acabou reduzindo muito. E o que acontece? Esses pacientes, ao invés de procurarem atendimento por uma dor no peito ou alguma outra coisa, acabaram ficando em casa e acabaram morrendo dentro de casa, né? Então, assim, a gente sabe que o coronavírus ele afeta diretamente o coração. Então, essa foi uma suspeita também deles, que eles estão investigando realmente os motivos, né? A gente sabe que o coronavírus ele favorece o aparecimento de doenças mais graves ou descompensação das doenças cardíacas. E, eventualmente, como a contaminação em Nova York foi muito grande, isso pode ter levado esses pacientes também contaminados a terem piorado o seu quadro cardiológico e terem acabado falecendo em casa, né? Então, eles perceberam esse aumento da quantidade de paradas cardíacas em casa. Então, acabou que as pessoas acabaram não saindo de casa. Então, se eu não me engano, a publicação até afirmava que o valor chegou a quase 800% a mais, né, de paradas cardíacas ou mortes em casa por parada cardíaca, né? Então a pessoa acabava ficando em casa até morrer literalmente, sem ter acionado o serviço de urgência, né? Então eles perceberam isso e constataram que junto com esse aumento da mortalidade por parada cardíaca em casa, eles também perceberam uma queda de 50% no acionamento do serviço de urgência deles, né? No 911, seja o Corpo de Bombeiros, o nosso SAMU, como se fosse assim, né?
Certo? Então a gente pode, você traz informações importantes, né? Tanto pode haver uma preocupação pelo fato de estarmos no meio de uma pandemia e a procura por um serviço de saúde ser mais demorado ou às vezes nem ocorrer, mas também a busca por um médico poderia, em alguns casos, ou enfim, a gente pode levantar essa hipótese, de que se o acionamento do 911 deles poderia promover um cuidado adequado para esses sintomas, certo? O que acontece, né? A gente está vivendo uma situação que realmente não tinha ocorrido, pelo menos não nos tempos atuais, né, modernos. Então, a quantidade de informações que vêm e que vão mudando ao longo dos dias é uma coisa muito grande. Então, a história do isolamento social, né, do isolamento social foi uma coisa importante que foi pregada, né, claro, mas a gente sabe que os pacientes vão continuar morrendo também do coração, né? A gente tem uma estimativa de que todos os dias no Brasil se morrem mais de 1.000 pessoas de doenças cardiovasculares, né? AVC ou infarto. Então, é mais ou menos a mortalidade do coronavírus. É claro, agora está um pouquinho mais, o coronavírus está matando em torno de 1.400, mas isso é durante o ano todo, né? Então, são 1.000 mortes cardiovasculares durante 365 dias do ano. Então, esses pacientes, eles acabam tendo as suas doenças cardíacas da mesma forma. E se você acaba não procurando o tratamento adequado, isso acaba impactando também na mortalidade, né? De consequência disso também, além de tudo, o coronavírus ele tem uma predisposição a complicar casos cardíacos, né? Tanto que os cardiopatas eles fazem parte do grande grupo de risco, né? Então, eles são os principais grupos de risco. Então, você tem um coração já doente e ainda pega um coronavírus, isso pode complicar muito rápido. E aí, você deixar de procurar atendimento médico por essa situação, acaba complicando ainda mais o quadro e a gente vê essas estatísticas alarmantes de 800% de aumento de mortalidade, 50% de diminuição da procura de emergências médicas. E foi uma coisa que a gente percebeu aqui no Brasil, né? Tem algumas estatísticas de São Paulo que mostram também uma diminuição grande da procura dos serviços de saúde nesses períodos de isolamento, nesses períodos de pandemia. É importante, e a gente já vem falando sobre isso aqui nas lives com a Unicard, que para se prevenir das complicações do coronavírus, é importante também estar prevenindo e estar sempre atento à saúde do seu coração, né? Então, esse acompanhamento, ele não pode parar, seja uma pessoa que já tem um acompanhamento médico ou aquelas que venham a sentir um sintoma cardíaco, né? Como você disse, uma dor no peito, por exemplo. É importante investigar. Na verdade, assim, a prevalência, ou seja, a quantidade de pessoas que têm doença cardiológica, né, seja hipertensão, ou infarto, ou uma sequela de algum AVC, alguma coisa do gênero, é muito grande, né? Então, assim, a gente sabe que as doenças cardiovasculares são extremamente prevalentes, ou seja, elas estão presentes no nosso dia a dia. E a gente percebe que o coronavírus, ele afeta de um jeito especial o coração, né? Ele acaba desencadeando uma reação inflamatória muito grande e causa uma série de complicações cardiológicas. Então, ele além de causar ação direta sobre o músculo cardíaco, às vezes, causar problemas com trombose ou coisas do gênero que afetariam o coração diretamente, ele também descompensa a cardiopatia prévia. Então, se o paciente vem já relativamente descompensado, não está procurando atendimento, ou um paciente que evita, né, de fazer um acompanhamento ou de ter um diagnóstico cardiológico precoce, acaba descompensando o seu quadro muito mais rápido do que outra pessoa. E essa evolução normalmente é uma evolução perigosa. Sabe que os cardiopatas são realmente o grupo de risco principal e que tem uma tendência a ter uma pior evolução em quadros mais graves do Covid-19. Né? Certo. E então, pegando esse gancho, você poderia explicar para a gente por que o paciente que tem uma doença cardiovascular se encaixa no grupo de risco da Covid-19? Porque é uma infecção respiratória, né? Então, muitas vezes a pessoa vai pensar que uma pessoa com problema respiratório
tá ali, mas os pacientes cardíacos também, você poderia explicar como é que se dá essa relação? Então, o que que acontece? A infecção pelo Covid-19, ela é realmente uma infecção mais pulmonar, né? É a via de infecção, a via respiratória, inalatória. Quando o vírus ele entra pelo pulmão e começa a afetar o pulmão, ele gera uma reação inflamatória, ou seja, uma resposta, uma defesa no nosso organismo, né? Para a gente ter uma ideia, quando a gente machuca, por exemplo, a mão, né, você faz um cortezinho na mão, aquilo vai inflamar, que é uma reação inflamatória. Então começa a ficar vermelho, quente, fica doloroso, libera uma quantidade de líquido, a gente percebe um líquidozinho na pele. É exatamente a mesma coisa, mais ou menos, né? Para a gente tentar fazer uma analogia ao que acontece no pulmão. Então acaba liberando essa inflamação, líquido no pulmão, desencadeando uma série de outras reações inflamatórias, né? Aumento de células de defesa, tudo isso vai lá para o pulmão e afeta o pulmão. Isso acaba caindo na corrente sanguínea e vai, por consequência, acabar parando no coração pela circulação, né? E essas mesmas células, essas mesmas enzimas, tudo isso vai atingir o coração de algumas formas, né? Então, atinge principalmente os vasos, né? Aumentando a possibilidade e o risco realmente de trombose ou coisas do gênero, né? Isso favorece o aparecimento de infarto ou coisas do gênero. Placas que você tenha de obstrução nas artérias do coração, isso pode ficar um pouco mais inflamado e romper, né? O vírus ele pode agredir diretamente o músculo do coração e causar uma miocardite, né? Uma inflamação da musculatura cardíaca, como se fosse uma gripe mesmo no coração, um vírus no coração, e o coração acabar ficando fraco, né? Esse quadro todo pode desenvolver algumas arritmias. Então tem uma série de outras coisas que realmente afetam o coração. Toda essa resposta inflamatória acaba agredindo o coração. Por isso que os pacientes cardíacos são realmente considerados de mais risco. Por quê? Porque eles já têm algum problema nesse coração, né? E aí você junta dois problemas, esses pacientes acabam tendo um risco maior, né? E se você não tiver com a tua cardiopatia bem controlada, realmente a gente fica com mais dificuldade de controlar isso depois no longo prazo. Interessante. E essa a segunda pergunta que eu ia te fazer em relação a esse grupo de risco é se o risco é o mesmo para todos os pacientes que têm algum problema do coração. Não, veja bem, o risco cardíaco, o risco da infecção é para todos, né? Mas é claro que um paciente que já tem a sua cardiopatia, paciente que já teve o seu infarto, que vem acompanhando, que está bem tratado, que não está tendo sintoma, tem a sua atividade física regular, faz, né, o seu acompanhamento, ele está bem da sua cardiopatia basal, vamos pensar assim, ele tem um risco muito menor de um paciente que teve um infarto, que não toma o seu remédio, que continua sedentário, não faz atividade física. Então, o risco existe para todos, né? Mas o paciente que está descompensado ou que não está fazendo o seu acompanhamento e o seu tratamento de forma correta, não está com a sua doença controlada, esse paciente tem um risco muito maior. Então, a importância realmente de você manter um acompanhamento regular, né? Isso é importante, né? A gente não está falando de pandemia, como eu falei, o coração é o que mais mata disparado, né? Muito mais do que todas as outras doenças, muito mais do que câncer, muito mais do que tudo. Então, assim, não é somente para esse tempo difícil, vamos pensar assim, né? A gente tem que cuidar do coração globalmente. Então, manter esse acompanhamento ao longo dos anos é fundamental. E os pacientes que já vinham fazendo isso, né, agora nessa fase, estão se saindo melhor do que aqueles pacientes que vinham desacompanhados, desassistidos. Realmente isso vem piorando nesses pacientes. Então, mais do que nunca é hora de dar atenção ao coração, né? Seja você uma pessoa que tem uma doença, um histórico de doença ou não, né? Se proteger de doenças, seja uma COVID ou uma doença cardiovascular, é cuidar do coração, né? Com certeza. Certo. Um assunto que é muito discutido pela mídia é as medicações, né? Porque tá todo mundo em busca de uma cura, de um modo em que os pacientes possam se recuperar logo. E eu queria saber qual que é o risco cardiovascular das medicações para o tratamento de COVID, como é o caso da cloroquina, por exemplo. Tá.
Assim, é uma coisa importante, né? Porque como é um vírus, ele é um vírus antigo, na verdade já conhecido há muitos anos, mas a doença em si que se instalou agora é uma doença nova. Então, não se tinha casos de Covid pelo vírus SARS-CoV, pelo vírus antes, né? Então, a doença é uma coisa muito recente. A gente não tem nenhuma droga específica para tratar essa situação. Então, quando você não tem uma droga que funciona especificamente para essa doença, você tenta usar drogas que tiveram um benefício em outras infecções, né? Como é o caso da cloroquina. A cloroquina demonstrou algumas atividades benéficas de forma antiviral, né, contra a proliferação desse vírus em algumas outras infecções, seja pelo Zika vírus, outros vírus realmente. Então ele mostra, principalmente in vitro, né? Em testes humanos ainda está muito controverso, mas assim, ele funciona como um antiviral e um anti-inflamatório. Tanto que a gente acaba usando muito, né? Os reumatologistas usam muito para doenças do tipo artrite reumatoide, lúpus, que são doenças que a base é a inflamação, né? Então você usa a cloroquina, a hidroxicloroquina, para tentar controlar essa inflamação nesses pacientes. E por ter essa resposta, a gente espera que usando esse tipo de medicação, você tenha uma resposta inflamatória um pouquinho mais leve nos casos da infecção pelo Covid. Então essa é a perspectiva do uso do tratamento com a hidroxicloroquina e cloroquina. É claro que essas medicações elas têm um risco, né? Todo remédio tem o seu efeito colateral. Especificamente no caso cardíaco, a questão é grande porque a cloroquina, a gente sabe que ela causa uma alteração no eletrocardiograma que favorece o aparecimento de arritmias mais complexas e graves, que a gente chama. Tá? Esse risco, ele não é um risco desconsiderável, né? A gente acredita que em torno de até 20% dos pacientes podem ter alterações no eletro mais graves, que a gente fala. Né? Claro que nem todos esses 20% vão desenvolver uma arritmia grave, uma parada cardíaca. Né? Mas esses pacientes, esses 20% especificamente, a gente tem que suspender a cloroquina. O tratamento preconizado que a gente tem, eventualmente a gente tem usado aqui em Florianópolis, inclusive, é a cloroquina em associação com a azitromicina, que são duas drogas, na verdade. Então, as duas aumentam o potencial de complicações. Então, você tem que realmente ir tateando, né? Você passa o remédio para o paciente e faz um eletro antes para ver se ele já tem alguma perspectiva de evoluir com piora. Depois que você aplica a medicação, depois de um tempo, você faz um eletro de controle. Então, tudo isso tem que ser muito bem acompanhado. Né? A grande questão é o quê? Não tem nenhum trabalho ainda que mostre que tem um benefício excelente, por exemplo. Uma porque o uso está muito restrito ainda em pacientes graves. Né? A gente tem usado principalmente em UTI. Então, na UTI, a gente acaba, como o paciente está muito grave, infelizmente não tem o que usar, a gente acaba usando todo o nosso arsenal para tentar melhorar a resposta. Né? Então, quem sabe as próximas pesquisas com o uso um pouquinho mais precoce no começo da infecção, quem sabe realmente isso traga benefício, mas ainda a gente não tem nenhum dado mostrando, favorecendo o uso da cloroquina, hidroxicloroquina, ou mesmo desfavorecendo. Né? Teve uma publicação recente que falou que aumentava a mortalidade, isso também ganhou muita mídia, acabaram suspendendo alguns trabalhos, inclusive mundiais, por causa disso. Mas esse trabalho é um trabalho que tem muita controvérsia, então tanto que a OMS acabou voltando atrás depois. Então é uma coisa muito nova, não se sabe, todo dia a informação vem. O mais importante é o quê? Essas drogas elas agem no coração, então eu não posso sair usando simplesmente, né? Mesmo porque agora está mais difícil de achar, mas não é para ir lá na farmácia comprar esse tipo de medicação e sair usando, né? Mas o mais importante é você estar bem de saúde. Isso é fundamental para evitar as complicações da infecção pelo coronavírus, né? Sim. Então, acho que do que você falou é importante a gente levantar aí que, a automedicação não é uma opção, porque mesmo nos casos em que os médicos estão acompanhando, é uma série de exames está ali dando respaldo para ver a evolução, né? Então, realmente a automedicação não é uma opção, ir na farmácia e está ali se automedicando. E também a importância, né, que a gente está vivendo nesse momento das pesquisas que estão saindo
é uma doença, né, uma evolução que a gente está tendo ao real time, né? Então, a gente está pesquisando e tendo novidades e aprendendo com isso. É muito rico e por isso que é mais do que nunca importante encontrar informações de qualidade, né? Porque com tanta informação, a gente pode até se perder, né? Saber o que é verdade, o que é mentira, e aí que a gente abre espaço para as fake news, para compras em massa de algum remédio que não vai fazer bem, e aí a gente retoma a importância de um tratamento médico individualizado, porque, como você disse, em alguns casos pode aumentar um risco ou não, então, mais do que nunca, tá próximo ao seu médico é o que vai dar segurança, né, para o cuidado do coração. E além da cloroquina, que é esse remédio que a gente está ouvindo falar quase que diariamente, tem uma outra coisa que para os pacientes, especialmente os hipertensos, chegou a ser comentado, né? A relação que o inibidor da ECA, a enzima de conversão da angiotensina, que é usado no tratamento da hipertensão arterial, ele chegou a ser relacionado a uma pior evolução da COVID, né? Qual que é a orientação para as pessoas que tomam esses medicamentos? Essa é uma questão importante, né? Isso foi levantado logo no começo da pandemia. Essas medicações, né? O inibidor da enzima conversora da ECA e os similares, são tipo captopril, enalapril, que são remédios que a gente tem na rede pública. São medicações que estão amplamente difundidas, são medicações que funcionam muito bem para a pressão arterial. E no começo da infecção realmente se levantou essa possibilidade, inclusive alguns colegas médicos que estavam na dúvida com os pacientes que usavam esse tipo de remédio. Por quê? Porque o vírus, ele para entrar na célula, ele acaba se ligando à enzima conversora da ECA. Então ele tem uma relação molecular com essa ligação. E na época se aventou essa possibilidade que quem tomava essa medicação poderia ter alguma complicação a mais com relação ao Covid. Tá? Isso desde o começo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Americana de Cardiologia, a Sociedade Europeia de Cardiologia, já iniciou, né, já nessa época, acho que uns 60, 90 dias, a orientação para não suspender esse tipo de medicação. Tá? Então é importante que, né, a gente sabe que hoje a gente vive o tempo real, como tu falou, muita informação, você fala alguma coisa agora, isso já difundiu via WhatsApp, via mídia, de uma forma muito rápida. Então, assim, a quantidade de pessoas que usam esses medicamentos é muito grande. Então, assim, desde o começo, a orientação é para que não seja suspensa, né? Então, a gente acabou não suspendendo e a evolução foi, ao longo do período, viu-se que essas medicações não atrapalham o quadro da infecção do Covid. Ao contrário, né? Esse estudo do Lancet, que não é o estudo principal, que não é um estudo muito bem feito, mostrou que quem vinha usando, por exemplo, o inibidor da ECA, teve até uma mortalidade menor, né, por coronavírus. Né? O que se espera disso? Que o paciente já vinha tratando a sua hipertensão e era bem tratado. Né? Vinha tomando o seu remédio, estava bem tratado da sua hipertensão arterial. E o fato dele usar o remédio e estar com a sua pressão muito bem tratada favoreceu ele na evolução do seu coronavírus, entendeu? Então, assim, não é para suspender nenhum tipo de remédio. Isso é uma coisa importante, porque com o isolamento, o que acontece? O paciente fica com medo de ir na farmácia, né? Ele toma uma série de remédios, ele não tem como pegar o remédio ou alguma pessoa para levar, ele fica com medo de ir na farmácia para o medicamento. Isso aumenta muito o risco cardíaco dele, muito o risco realmente de, se ele pegar um coronavírus, via ter problemas com isso. Então, a orientação é o quê? Não parar nenhum tipo de medicação. Tanto que o governo federal, enfim, o Conselho de Farmácia, o Conselho de Medicina, prolongaram o tempo da validade das receitas, por exemplo. Então, hoje você tem um período mínimo de 6 meses, em torno de até mais, e esse período foi prolongado para você pegar o seu medicamento sem problema nenhum. Eles estão disponibilizando, inclusive, quantidades maiores dos remédios para não ter risco do paciente suspender a medicação por conta própria ou por falta do remédio, ou pior, por medo de sair de casa e ir numa farmácia. Então, essas medicações devem ser mantidas, todas elas, inclusive o inibidor da ECA. Certo. Então, a gente já levantou aqui que um dos modos que
uma pessoa, um paciente com doença cardíaca tem como se prevenir, se proteger da Covid e suas complicações, continue com a sua medicação e qualquer coisa, converse com o médico. Ele é o único que vai poder te falar esse, ou substitua, ou pare, né? E quais outras atitudes você poderia recomendar para esses pacientes para poder se prevenir da Covid e das suas complicações? Perfeito. Eu acho que o mais importante realmente é a prevenção, né? A gente sabe que o Covid-19 é uma doença que se espalha muito rápido, ela é muito contagiante, né? Então, assim, claro, todas aquelas medidas que a gente já está sabendo, né? Usar máscara, lavar as mãos, usar álcool gel, tentar higienizar da melhor forma o ambiente, quando chegar em casa, tentar deixar o sapato do lado de fora ou higienizar o sapato, essas orientações principais, mas outras coisas também são fundamentais, né? A gente confinado em casa acaba ficando ansioso e o que acontece? Acaba comendo. Então, assim, tentar manter uma dieta saudável, uma dieta regular, evitar o ganho de peso, né? A gente tem visto hoje que os pacientes obesos, eles têm uma predisposição maior a ter complicação pelo Covid, né? Então, a gente sabe que o peso está diretamente relacionado também a pior prognóstico nesses casos, então evitar, melhorar a alimentação, tentar fazer uma atividade física. A gente teve um período muito restrito, mas agora viu-se que o exercício, a gente sempre soube que é um grande aliado na imunidade, né? E fazer exercício realmente melhora a situação cardíaca, melhora a situação de defesa, melhora a imunidade. Então, o exercício é fundamental. É claro, tem algumas limitações. Você tem que sair, por exemplo, na beira-mar, mas usar uma máscara. Isso pode limitar um pouquinho o teu desempenho, porque a máscara realmente atrapalha. Mas você tem que tentar manter alguma coisa. Quem sabe, ao invés de correr uma distância maior ou forçar um tiro muito rápido, você faz um exercício um pouquinho mais lento, mas faz o exercício. Isso é fundamental. O exercício é fundamental. Então, exercício, tentar manter o peso, tentar manter uma dieta saudável, tentar minimizar a cabeça, né? Porque a gente começa a ficar meio estressado, né? A gente sabe que não é fácil ficar em casa, ficar confinado, ficar longe da família, ficar longe dos amigos, tentar criar atividades de lazer nesse sentido, e nesse ponto também o exercício ajuda, e manter o acompanhamento regular, né? A gente sabe que tudo fechou, mas clínicas não fecharam, farmácia não fechou, então você tem que manter o teu acompanhamento regular. E o principal, ficar atento, né? Surgiu um sintoma, teve uma dor do peito que não é a característica, começou a ter algum desconforto, uma falta de ar, alguma coisa, tentar entrar em contato com o teu médico. Hoje a gente tem várias situações novas, né? Foi autorizado a partir desse mês agora de março a telemedicina, né? A teleconsulta, na verdade. Aqui na Unicardio a gente tem disponibilizado isso para os pacientes e tem realmente ajudado muito. É uma ferramenta muito importante, então tentar manter essas situações que eu acho que vão ajudar bastante. Certo. E você chegou a mencionar a telemedicina. Essa é uma dúvida, né? Quando que o paciente deve procurar o seu médico? Um que já fez a sua avaliação cardiológica no ano passado e agora teria uma outra, já seria o momento de fazer? Quando que um paciente pode retomar, né, uma consulta com o seu médico? Hoje em dia, hoje, né, vamos falar dia 5 de junho, a gente já está flexibilizando, por exemplo, né? Tem se tomado algumas medidas para tentar evitar o contágio, para evitar as aglomerações, né? Aqui na Unicardio a gente tem tomado cuidados primordiais com isso, porque também o paciente não vai vir numa clínica para se contaminar. Então a gente tem isolado, a gente tem protegido tanto os funcionários quanto os pacientes, e hoje eu acredito que não tem tanta dificuldade para o paciente sair para fazer a sua consulta regular. Precisa, né, a sua prevenção, que a gente fala, né, o check-up, vamos dizer assim. Então, assim, está autorizado a vir a fazer os seus exames, a gente tem funcionado plenamente. Claro que se o paciente ele é um paciente de mais risco, um paciente mais idoso, que está um pouco mais preocupado, a gente tem também essa ferramenta que é a telemedicina, como você falou, né? Então, assim, para aquele paciente que já faz um acompanhamento regular, que acompanha com o mesmo médico, a telemedicina é uma ferramenta espetacular, porque eu consigo falar com ele em casa
né? Normalmente o paciente ele já tem algumas ferramentas em casa, seja um controlezinho de pressão, alguma coisa, então eu converso com ele com relação aos sintomas, ele me mostra, me fala as pressões que ele vem medindo em casa, se está tendo algum sintoma diferente, como é que está o uso da medicação, eu posso reforçar isso, que é uma coisa importante, né? Então, a telemedicina veio como uma grande ferramenta. Então, o que a gente tem percebido é que os pacientes têm aceitado bem, né? A gente consegue ter um contato mesmo através da tela, mas um contato próximo e íntimo, né? A gente consegue, inclusive, hoje em dia, fazer a receita médica, né? A gente faz a receita médica pelo computador, envia para o e-mail do paciente, então ele só imprime e leva na farmácia. Então, todos esses mecanismos a gente consegue fazer pela telemedicina. Então, é uma ferramenta muito boa que está disponível hoje em dia. Aqui na Unicard a gente tem feito com frequência. E é interessante, né? Eu tenho levantado isso com as outras lives que a gente fez com o Dr. Arri, com a doutora Ana Paula, sobre como a tecnologia nos aproximou, né? Afinal de contas, a gente está conversando aqui, eu aqui da agência, você aí do consultório, a gente está trocando ideia, o pessoal está participando. Uma consulta também, ela é possível também à distância, né? Tem seus benefícios, especialmente para os pacientes um pouco mais velhos, os que não se sentem tão confortáveis para se locomover. Então, acho que é um recurso que, se está disponível, ele veio para ficar, né? E tem vários benefícios mesmo. Doutor, indo assim, caminhando para o final, eu passando pela nossa conversa, né? Eu queria saber quais são as atitudes preventivas que você gostaria de reforçar tanto para os pacientes que já têm algum histórico de doença cardíaca, quanto para todo mundo que está nos assistindo, quem não tem nenhum diagnóstico específico. Eu acho importante, né? A gente está numa fase muito crítica ainda, né? Infelizmente o Brasil vem numa ascendente, né? Ao contrário do sul do país. Então aquelas orientações realmente de tentar tomar cuidado, manter os cuidados de higiene são fundamentais, voltar a ter uma atividade física regular, eu acho que isso é fundamental, tentar manter a alimentação, voltar a ter os seus cuidados com a saúde normalmente, voltar a fazer o seu check-up, isso é fundamental, manter o uso das suas medicações rotineiramente, eu acho que todas essas orientações são válidas, né? Uma coisa fundamental para os pacientes, a gente pegou isso nesses meses de abril, quem faz consultório como eu, a gente viu que pacientes vinham prolongando a situação, então casos que você atende o paciente aqui e que o paciente está grave, né? Então já está numa situação que você acaba diretamente dirigindo o paciente para a internação. Então se tiver realmente algum tipo de sintoma, se tiver qualquer coisa diferente com o seu tratamento habitual ou uma coisa que tenha aparecido nova, que procure o seu médico, que procure atendimento para manter realmente a doença cardíaca, que é ainda o que mais mata, né? Claro, o Covid vai passar, mas o coração vai ficar, né? Então, assim, a gente tem que cuidar dele e manter o acompanhamento, que é fundamental. Certo. Muito, muito bom conversar com você. Você trouxe várias informações importantes sobre o contexto, sobre os cuidados com os pacientes que já têm alguma doença cardíaca. Agradeço a sua participação. E, pessoal, também agradeço todos que estiveram aqui presentes. Recebemos muito carinho aí para o Dr. Rodrigo, né? Ele é um doutor muito querido da Unicard. E acho que é isso, né? O coração fica, né? Acho que essa a mensagem que a gente tem que reforçar e o cuidado com ele tem que continuar. Obrigada, doutor. Obrigada, pessoal. Deixo a palavra para você, doutor. Queria agradecer mais uma vez a participação, tá? Eu acho que essa é a mensagem mesmo, né? O Covid vai passar, o coração vai ficar. Então a gente tem que manter o nosso acompanhamento e agradeço todo mundo que atendeu e a gente está à disposição aqui se alguém precisar e para fazer aquele velho e bom check-up. Certo. Pessoal, convido vocês a continuarem acompanhando as redes e o site da Unicardio. Em breve essa live vai estar disponível aí para vocês compartilharem com quem não pôde assistir a gente agora. E mais conteúdos sobre os cuidados com a saúde do coração durante a pandemia e mesmo após ela vão continuar sendo feitos, tá bom? Agradeço a participação. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau, doutor. Tchau, tchau.